Jesus querido, mais uma vez nós nos voltamos para o teu coração para agradecer-te, Mestre, as bênçãos com que tens pavimentado nossos caminhos ao longo até dos séculos. Nós te agradecemos, Mestre, por aqui estarmos na condição em que estamos e por recebermos, como sempre, as bênçãos amorosas do teu coração. Ainda te rogamos, Mestre, nestes agradecimentos e louvores. Nós te rogamos as bênçãos por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e por sobre, Mestre, todos aqueles que aqui trabalham em ambos os planos de existência, com bênçãos para os nossos mentores queridos, representados por Deolindo Amorim e Jorge Andréa. Também te rogamos, Jesus, as bênçãos, a proteção, o alívio, a misericórdia, a compaixão, por sobre todos os sofrimentos que se estendem agora, Mestre, diante de teus augustos olhos. Mas guarda, Mestre, agora, raios de tua inteligência e vibrações do teu coração, para beneficiar o nosso querido irmão Guilherme Kremer, que aqui está, para nos falar daquele coração indômito, bravo, corajoso, amoroso, que se colocou diante de ti perguntando: que queres que eu faça? Nós, Mestre, imaginamos que neste instante tu queres que nós estudemos não só a Paulo, o grande apóstolo dos gentios, mas também, Mestre, a praticar o teu evangelho e a codificação sublimada da doutrina espírita pelas mãos, pelo coração e pela mente de nosso amado Allan Kardec. Guarda-nos hoje e sempre, Mestre, sob a tua paz e a tua luz. Que assim seja, sob a graça de Deus, nosso Pai. Nós vamos falar, estamos recebendo hoje o nosso querido irmão Guilherme Kremer, que é engenheiro mecânico, trabalhou durante 43 anos na Petrobras, tem 2 livros doutrinários publicados e tem também, atualmente, muitos encargos na gestão de instituições espíritas. Ele é presidente do Abrigo Teresa de Jesus, é vice-presidente do SEMA, do Centro Espírita Maria Angélica, na Barra da Tijuca, é conselheiro do Lar Fabiano de Cristo e da Rádio Rio de Janeiro, e palestrante em vários centros espíritas. Agradecendo, Guilherme, mais uma vez, por você estar aqui para dar continuidade ao seu trabalho, que é uma coisa fascinante e emocionante sobre Paulo. Hoje, a grande atração é Paulo, o essencial das cartas aos Gálatas e aos Romanos. Obrigada, Guilherme. Esteja à vontade. Bom dia a todos, em especial a você, mas também estendemos aos amigos e amigas do ICEB, que certamente em algum momento poderão acompanhar nossas reflexões. Nós vamos, então, dar continuidade a esse intento que tivemos de trazer uma síntese da vida e das cartas de Paulo. Nós estamos nesse terceiro momento, lembrando que no primeiro fizemos um pequeno e breve resumo da sua vida até a publicação início, né, da atividade das cartas de Paulo com as epístolas aos Tessalonicenses. No segundo momento, abordamos a continuidade das suas atividades até ele realizar as 2 cartas aos Coríntios. Lembrando que foram mais de 2, talvez até 4 cartas, embora tenham sobrado apenas 2. Lembrando que as cartas de Paulo, naquela época, sofriam de problemas, às vezes se perdiam, ou mesmo eram roubadas.
e falsificadas, talvez, também, né? Porque sabemos que esses problemas sempre estiveram juntos conosco. E hoje, então, vamos nos posicionar onde Paulo se encontrava, porque vamos abordar de forma, evidentemente, apenas para trazer uma tintura da importância dessas duas cartas, a carta aos Gálatas e aos Romanos, em especial a carta aos Romanos, base de toda a teologia protestante. Então, é apenas uma pequena tintura para que as pessoas possam se interessar, ou quem quiser se aprofundar depois nessas cartas, faça um estudo mais completo. Então, no ano 53, por volta do ano 53, Paulo havia encerrado a sua segunda viagem missionária. Durante essa segunda viagem missionária, ele, que aliás tinha até a ideia de permanecer ali na região da Turquia, na região da Galáxia, onde ele fundara várias igrejas e comunidades durante a primeira viagem missionária. Ele, quando estava em Troas, recebeu a visita de um espírito com uma roupa característica de um macedônio, pedindo-lhe para que fosse salvar e ajudar a Macedônia. E aí ele fez essa viagem e começou a ser assim o seu trabalho na Europa. E completou essa viagem, segunda viagem missionária, passando por Corinto, uma cidade bastante difícil, como explicamos. Era uma cidade banhada, ficava num istmo entre o Peloponeso e a Grécia Central, tinha 2 portos, enfim, tinha uma comunidade estrangeira muito grande, de mercadores, marinheiros. Vocês podem imaginar assim o espectro das pessoas que viviam em Corinto. Então, ele acabou fundando a comunidade em Corinto, e escreveu, e teve em Corinto, ele deu início à atividade epistolar. Retorna, encerrando essa segunda viagem missionária, por volta do ano 53, sempre terminava em Jerusalém, porque ele fazia uma coleta durante a viagem para aqueles irmãos. A igreja de Jerusalém sofria barbaramente, podemos imaginar as pressões, né, do judaísmo. Era uma pressão realmente insuportável, na minha visão, né? Tiago, Paulo até teve um entendimento posterior, até se condoeu desse companheiro, porque no início até Paulo tinha muito confronto com ele, porque Paulo identificava e combateu o maior risco que a mensagem cristã sofreu no início, foi justamente se tornar mais uma seita judaica. Esse era o risco, né? Jesus era judeu, foi trazido um solo de tradições tão antigas como o do judaísmo, e você traz uma ideia nova, realmente é muito difícil. E Tiago ficou tentando se equilibrar ali, né? Ele fazia algumas concessões, né? Porque se ele também não fizesse, eu acho que a igreja seria totalmente destruída. Então, Paulo sempre encerrava as suas viagens em Jerusalém. Depois ele se transferia para a cidade que desenvolvera, que, junto com Barnabé, uma comunidade muito forte, voltada para os gentios, que era Antioquia. E assim, ele retornou da segunda viagem e já chegaram logo notícias bastante assim, preocupantes, vindas das igrejas da Galáxia. Novamente, voltamos à província da Galáxia, né? Lá, aquela região da Turquia, com as comunidades sofrendo o assédio desses cristãos judaizantes, porque eles iam seguindo a Paulo, como se fosse um espinho na carne de Paulo, como se fosse uma pedra no sapato de Paulo, né? Paulo, ou eles vinham antes para minar a atividade do apóstolo, ou, assim que o apóstolo se afastava, eles se implantavam novamente, tentando destruir tudo aquilo que o apóstolo pregara. Esses judaizantes tinham como ideia, primeiro, chegar-se ao cristianismo como processo, passando inicialmente
né? Desde desde o início, tinha esse entendimento que você tinha que atender essas prescrições todas, senão você se tornava uma criatura miserável, você estava morto. Era quase como que um aprisionamento, aquelas regras, muitas delas regras sociais. Claro que aí nós vamos incluir também os 10 mandamentos de Moisés, mas, de qualquer maneira, era como que você ficar maniatado, né? E a mensagem do Cristo é uma mensagem de libertação espiritual, né? E Paulo vai abordar muito isso nessa carta que iremos daqui a pouco comentar sobre ela, que é a carta aos Gálatas. Então, Paulo inicia de imediato a sua terceira viagem missionária, lembrando, e temos que nos aperceber que as viagens de Paulo eram muito longas, né? Nós falamos viagem aqui, é uma facilidade hoje, né? Podemos avaliar o nosso Divaldo, né, que fez um trabalho, né, maravilhoso, semeando a semente do espiritismo em várias cidades do mundo, né? Ele vai de avião, então vai com rapidez, com todas as estruturas tecnológicas que podem proporcionar as facilidades, mas Paulo não tinha facilidade nenhuma, ainda tinha as perseguições, as lutas, enfim. Como a Nádia colocou, é um coração intimorato, né, que para nós simboliza sempre uma referência. Então, Paulo deu logo início à sua terceira viagem missionária, passou inicialmente por essas igrejas da região da província da Galáxia, e aí Antioquia de Pisídia, Derbe, uma série de comunidades, e se deslocou para Éfeso. Ficou em Éfeso, estava em Éfeso. Em Éfeso, lembramos que ali era a cidade onde já se encontrava João, a mãe de Jesus, que foi cuidada por João, Maria. Você até, Nádia, relatou que você visitou, né, a casa de Maria. Me lembro bem disso, né, do teu testemunho, né, no Monte Coresos, uma coisa assim muito, muito bonita. E ele permaneceu lá um período bastante grande, quase 3 anos, e Éfeso ficava num posicionamento bom, porque ele poderia continuar a ajudar aquelas comunidades que vinham sofrendo sempre, como eu coloquei, né, o ataque desses... É quase um partido, vamos até entender, né, porque os judeus gostavam muito dos partidos religiosos. Eles tinham vários partidos religiosos na época de Jesus, né? Provavelmente eles queriam criar mais um partido religioso, que seria dos judeus cristãos. Provavelmente era quase uma atividade partidária. E a cidade de Éfeso era muito boa, porque era uma cidade importante, tinha um templo enorme, que era o centro, quase um centro cultural e de vida, a deusa conhecido como Artemisium, a deusa Artemis, tinha muitos sacerdotes, né? Também era uma cidade onde ali tinha um movimento cultural muito grande, também tinham também sofreu assédio vindo do Oriente, daqueles adivinhadores, enfim, daqueles místicos. Então era quase uma colcha de retalho de várias visões que ali se encontravam. E Paulo, então, desenvolveu o seu trabalho, e nesse período aconteceu até um problema muito sério, porque havia um comércio muito intenso junto a esse templo, o Artemisium, como ainda hoje existem vários tipos de comércio em todos os templos, né? Todos os templos de referência, enfim, venda de souvenirs, mas com a atividade de Paulo, esse movimento declinou. E como o movimento declinou, aconteceu, então, uma revolta dos ourives
contra a atividade de Paulo. E Paulo teve que sair de Éfeso, porque senão ele poderia acabar sendo morto. Então, ele teve que sair, porque a atividade de Paulo estava sendo muito intensa, ele era quase uma referência. É interessante que Paulo foi envolvido por forças espirituais muito fortes, ele vinha fazendo até curas nesse período, bastante significativas. Tem até uma passagem muito interessante, né? Porque um desses sacerdotes quis afastar uns espíritos obsessores no nome de Paulo e de Jesus, né? E quando ele foi tentar fazer o afastamento espiritual, o espírito zombeteiro falou: olha, nós conhecemos a Jesus, conhecemos também a Paulo, mas você nós não conhecemos. E permaneceu aquela interferência espiritual. Então, nesses últimos momentos em que ele se encontrava em Éfeso e teve que sair de lá, de certa maneira, obrigado, por causa dessa revolta dos ourives, como comentamos no último momento, Paulo escreveu uma carta para os Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Na verdade, é a segunda. Por quê? Enquanto que ele ainda se encontrava ali em Éfeso, e como eu também mencionei, Éfeso tinha uma localização meio central, então, é como se fosse o centro de um círculo. Todas as igrejas mandavam lá suas preocupações, e haviam preocupações bastante grandes na igreja de Corinto. E Paulo, então, escreveu a primeira carta aos Coríntios. Já comentamos aqui, aí ainda em Éfeso. Só que nós gostaríamos de trazer uma visão, já as opiniões são evidentemente diferentes, mas nós gostamos muito de uma visão que coloca que a carta aos Gálatas teria sido escrita na mesma época em que for escrita a primeira carta aos Coríntios, até antes da carta aos Coríntios. Nós procuramos comentar sobre as duas cartas aos Coríntios no último momento, mas hoje queríamos fazer esse complemento. Então, na nossa visão, entendemos, claro, que isso aí é uma visão minha, claro, extraída de várias pessoas cultas e estudiosos que eu li, né? Então, e gosto dessa visão, até porque Paulo se encontrava lá em Éfeso, como coloquei, e vinham as preocupações de todas as igrejas. Então, vinham as preocupações de Corinto, ele escreveu a carta para os Coríntios. E também recebeu uma série de informações sobre problemas que vinham acontecendo nessa região, como conhecíamos a província romana da Galácia, né? Dos Gálatas. E isso também lhe preocupou muito, porque, como destacamos no início, era quase a ação daquele partido religioso que vinha interferindo em todas as igrejas. Então, ele, na nossa visão, antes de escrever a carta para os Coríntios, ele escreveu, então, a carta aos Gálatas. Então, elas seriam assim quase como que irmãs, ou no mesmo momento, quase na mesma situação. Porque, segundo Emmanuel, até quando aconteceu a revolta dos ourives, Paulo teve que sair de Éfeso. Mas, segundo Emmanuel, ele ficou ainda mais um mês lá, antes de se deslocar e sair de Éfeso definitivamente. Então, vinham relatos de problemas dos Gálatas, e Paulo, então, escreveu por volta aí do ano, aí já mais, ele já ficou quase 3 anos em Éfeso, por volta aí do ano 55, 56, ele escreveria essa epístola aos Gálatas, como que se fosse quase no mesma situação, num mesmo momento da que ele escrevera para os irmãos da igreja de Corinto. Então,
E vamos trazer aqui algumas informações sobre essa Epístola aos Gálatas, vamos procurar trazer aqui alguns trechos, e vocês vão identificar que Paulo procura, primeiro, até se posicionar, porque uma tática muito comum desses cristãos judaizantes era denegrir a imagem de Paulo, porque ele não era um apóstolo, ele não foi um dos 12. Claro que Paulo se sustentava muito porque ele fora chamado diretamente por Jesus, mas ele não foi exatamente um daqueles 12 apóstolos. Então, Paulo era denegrido, como se fosse um apóstolo de segunda ordem, né? De segunda categoria, como se pudesse haver isso, né? Um cristão de segunda categoria, sem importância. Então, nós vamos ver que ele faz primeiro uma defesa até pessoal sua, porque imaginem a pressão nessas comunidades, né? Esse partido político indo em cada uma dessas comunidades para denegrir o apóstolo, quer dizer, você vai, semeia, segue, aí vem alguém atrás, né? Tentando semear o joio, né? Alguém que vai lá, ele semeia o trigo, e alguém segue atrás semeando o joio. Essa é talvez a melhor imagem, né? Então, vamos ver aqui alguns apontamentos da epístola. Eu queria só me desculpar com relação a uma coisa. Eu não tive tempo de preparar, poderia ter elaborado alguns slides para que pudéssemos ler, né? Direto e ler da tela. Mas eu acho que ficaria muito, assim, muito cheio de palavras e eu acho que até faz como se fosse uma nuvem nesse slide, né? Você olha assim, você quase nem acompanha. Então, eu preferi ler. Tá bom, então vou preferir ler. Então, vamos lembrar aqui alguns momentos dessa epístola aos Gálatas, onde eu procurei trazer, destaco que existem outras opiniões. Bem, sobre o Paulo, nós sabemos que existe um mar de opiniões, um mar de estudos, porque Paulo é inesgotável. Mas eu estou trazendo para vocês aquela visão que eu prefiro, que eu mais me afeiçoo. Então, eu gosto muito dos Gálatas, junto com a primeira epístola aos Coríntios, Paulo saindo de Éfeso. Antes dele sair de Éfeso, ele escreve essa carta, porque as preocupações eram muitas, né? Então, Paulo, eu vou ler aqui um trecho da carta, né? Paulo, apóstolo enviado, reparem que ele vai procurar enfatizar isso, olha, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele procura, sou apóstolo, fui enviado por Jesus e por Deus, né? Porque já denegriam ele, era um apóstolo de segunda categoria, né? E aí ele começa a admoestar aos Gálatas, porque eles estavam sofrendo a influência desse partido religioso. Eu já estou chamando isso de partido religioso, tá, gente? Esses cristãos judaizantes. Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, para aceitarem outro evangelho. É aquele evangelho adaptado, né? As tradições judaicas. Antes de você ser cristão, você tem que ser judeu. E mostra bem isso. Ele semeou o trigo e vocês estão aceitando o joio. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês. Isso é bem atual, né? Esses momentos, a confusão sempre existe. Nós é que temos que estar bastante alertas, né? Para que não venhamos a nos dispersar, né? E querem deturpar o Evangelho de Cristo.
Irmãos, eu declaro a vocês, o evangelho, por mim anunciado, não é invenção humana. Aliás, muitos ainda hoje entendem que o evangelho é uma invenção humana. Era como se tivesse algum intelecto. Qual o intelecto que poderia ter escrito o evangelho? Né? São aquelas dúvidas que ainda existem. Nós que estamos muito afeiçoados a Jesus, né? Que rendemos todos, como a Nádia falou, todos os louvores possíveis, nos surpreendemos, né? Com pessoas afirmando que Jesus não existiu, ou foi um mito, né? Enfim. Mas isso existe, né? E ainda é atual. Então, irmãos, eu declaro a vocês, o evangelho por mim anunciado não é invenção humana. E, além disso, não o recebi, nem aprendi através de um homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Isso é uma informação interessante, né? Porque existem muitas dúvidas quando realmente os evangelhos foram trazidos na sua forma final. Isso provavelmente foi mais no final do século I. Já existiam aquelas fontes, provavelmente fontes de Levi, né? Mas aqui Paulo fala o seguinte: ele não recebeu o evangelho de homem algum, mas ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, eu acho que o próprio mestre deve ter informado a ele sobre aqueles. Evidentemente, ele tinha já alguns papiros com o Evangelho de Mateus, mas não talvez na sua forma final, mas foi enriquecido pelo próprio mestre. Né? E aí Paulo continuava, né? Certamente vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Ele agora vai começar a fazer a defesa própria, tá? Para eliminar aqueles ataques que estavam sendo perpetrados contra ele. Né? Certamente vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Sabem como eu perseguia com violência a Igreja de Deus, e sabemos disso, comentamos aqui, né? E fazia de tudo para arrasá-la. Eu superava no judaísmo a maior parte dos compatriotas da minha idade. Quer dizer, ele era o líder mesmo, ele superava todos. E procurava seguir com todo zelo as tradições dos meus antepassados. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer. É interessante essa visão, né? A escolha antes de eu nascer, então, foi lá no plano espiritual que ele foi escolhido. É uma missão. Todos nós somos escolhidos também antes de nascer. Né? E me chamou por sua graça. Quando ele resolveu revelar em mim o seu filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos, e não consultei ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Ele já saiu pregando antes de ir aos apóstolos. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ele vai relatando aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, né? Quase como um resumo da sua biografia. Ele está levando a sua biografia, essa é a verdade, está levando a sua biografia para os Gálatas. Um resumo, evidentemente. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Deus é testemunha. O que estou escrevendo a vocês não é mentira. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, de modo que as igrejas de Cristo na Judéia não me conheciam pessoalmente. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, são palavras de Paulo, quase como numa mini biografia. Depois ele fala que foi aceito pelos apóstolos. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém.
Aliás, essa mini biografia nós fizemos no nosso primeiro momento, né? 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito. Fui lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Realmente, Tito acabou sendo circuncidado. Esse foi o famoso primeiro concílio de Jerusalém, aquele que foi realizado ao final da primeira viagem, ao final da primeira viagem de Paulo, no ano por volta aí do ano 49. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, quando ele fala liberdade e escravidão, escravidão aqueles ditames da lei, aquelas mais de 600 prescrições. Você sabe que aqueles sacerdotes judeus, eles utilizam até aquele livrinho da lei, né? Colocam na testa para como se, aliás, se passasse daquele papelzinho para a mente, seria bom, né? Que aí nós iríamos aprender. Podíamos botar aqui também o Evangelho e o Livro dos Espíritos, né? Mas sabendo que não funciona assim. Não nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, Paulo reconhecia a liderança, né, de Tiago, como comentei aqui, da Igreja de Jerusalém, Pedro e João, estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Depois ele faz até um comentário, né, que é o risco muito relacionado assim ao perigo que surge nos nossos comportamentos, temos que evitar a hipocrisia. Quando Pedro foi a Antioquia, e depois ele foi lá, eu o enfrentei em público, porque ele estava claramente errado. Você viu que Paulo declara que Pedro estava errado. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos, porque Pedro se contava em Antioquia. Enquanto que não, Antioquia era o centro do trabalho de Paulo e Barnabé, então era um relacionamento com os pagãos muito bom. Mas quando chegaram aqueles emissários de Tiago, o comportamento de Pedro mudou. E Paulo se apercebeu disso e o chamou a atenção. Paulo podia chamar a atenção de Pedro, porque tinha condição moral para isso, né? De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos. Mas depois que chegaram, Pedro começou a evitar os pagãos e já não se misturava com eles, pois tinha medo dos circuncidados. Vejam como é que era uma atuação forte, né? Pedro, que era um espírito corajoso, voluntarioso, ele tinha uns receios com parte desse circuncidado. Os outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Repare que Paulo foi forte aqui com Pedro, né? Esse era o espírito de Paulo, né? Ele não conseguia, né? Voluntarioso, não conseguia se calar, né? Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos, isso é importante também, né? Você é judeu, mas está vivendo como os pagãos, e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como os judeus? Isso nos traz uma lição, né? Eu acho que, às vezes, não adianta a gente ficar minimizando as situações, é um companheiro da nossa comunidade religiosa, nós temos que ser franco com ele, olha, não está certo assim, por isso, por aquilo, como Paulo fez com Pedro, gente, com Pedro, não era... Ele foi bem firme, né? E aí, depois de fazer essa defesa, ele começa, então, a falar
sobre o papel da lei, que Jesus é o centro da vida, nós vamos comentar, e vai falar um pouco dessa liberdade que o cristão possui, né? Ele não tem mais aquele jugo, né, da lei, né, daquelas 600 prescrições que levavam a criatura à morte, né? Então, Jesus Cristo é o centro da vida. Nós somos judeus de nascimento e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Aqui nós até selecionamos esses versículos porque ele vai começar a falar sobre a justificação da fé. É aquilo que nós encontramos e ele vai abordar com mais profundidade nos Romanos. O que a justificação é pela fé. Justificação, para mim, sempre que eu leio justiça no Evangelho, eu tento levar para ajustamento, né? Você está se ajustando a Deus no seu relacionamento. Então, como é que você se ajusta com alguém? Como é que você se ajusta com Deus? Que é o primeiro caminho nesse processo de santificação, é você se justificar, você se ajustar à lei para você poder começar a chegar ao grande clímax, que é a santificação. É a justificação. No processo de santificação, a primeira etapa é a justificação. E como é que você se justifica? Pela fé. Fé é confiança numa crença. Então, no meu relacionamento com o Pai, eu só vou manifestar no momento que eu tiver fé. Por isso que Paulo falava que a justificação vem através da fé. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei. Se fosse, seria... E era difícil, né? Porque ninguém conseguia cumprir aqueles 600 prescrições, ninguém. E nós sabemos que não são essas prescrições da lei que vai fazer a criatura justificada. O que vai justificar a criatura, isto é, ajustada a esse relacionamento com o Pai, né? É quando você confia nele. Aliás, é assim conosco, né? Nos nossos relacionamentos, né? Nós só somos verdadeiramente amigos daqueles com quem nós confiamos. Ou você não confia numa pessoa, mas já pega na base esse relacionamento, né? Já pega na base. Então, você tem que ter a fé. Nesse relacionamento com o Pai, a base é a fé. É a fé como confiança nele, né? Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Então, Paulo começa a lembrar que esses preceitos não justificam a criatura. É difícil. Na verdade, eles escravizam as criaturas a uma série de prescrições incríveis. E Jesus trouxe a fé, apresentou a fé de uma forma maravilhosa para que as pessoas pudessem se libertar, né, quase dessa escravatura. Então, vou aqui mais para frente, já que nós vamos falar aqui, vamos ler sobre a experiência dos Gálatas. Então, tem um momento que, depois de trazer outras recomendações e falar, Paulo afirma o seguinte: Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado, respondam-me somente uma coisa: foi por causa da observância da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vocês são tão insensatos a ponto de ter começado com o Espírito, isto é, com a visão de Jesus que Paulo trouxera. E agora vão terminar na carne, com aquelas prescrições exteriores, mais de 600 prescrições. E aí vamos ler mais 3 versículos aqui dessa epístola e deixamos para os companheiros a leitura, né,
das demais orientações, escravidão e liberdade. Então, vamos ler esse tema aqui, que é bastante importante. Vocês que querem ficar submetidos à lei, me digam uma coisa. Repare que ele volta sempre à lei por causa daquele partido político e religioso que vinha fazendo. Ele semeava, eles iam semear o joio em cima da semeadura de Paulo. Vocês que querem ficar submetidos à lei, me digam uma coisa. Será que não ouvem o que diz a lei? De fato, aí está escrito que Abraão teve 2 filhos. Aí Paulo vai se utilizar muito a figura de Abraão, né? Que teve uma filha com uma escrava Agar e teve também o seu filho, né? Isaque, através de sua esposa natural, que era Sara, porque ela estava demorando a engravidar, ele acabou engravidando a escrava da sua esposa, com seu consentimento, enfim. Aliás, o filho de Agar é tido como aquele que deu toda a origem aos árabes, né? E o filho de Sara aos judeus. Aí começam já as confusões, vocês vejam que são confusões bastante antigas, né? De fato, aí está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, enquanto que o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa. Realmente tem vários nascimentos assim na Bíblia, né? E Paulo coloca de uma forma esse fato para se adequar àquilo que ele está falando, né? O que o Evangelho não leva à escravidão, enquanto que a lei, né, leva a essa escravidão. E ele utilizou como simbologia essa história de Abraão. O filho da escrava nasceu de modo natural, enquanto que o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa. Simbolicamente, isto quer dizer o seguinte: as 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gera para a escravidão e é representada por Agar, pois o Monte Sinai está na Arábia, que é o país de Agar. E Agar corresponde a Jerusalém atual, que é a escrava junto com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e ela é nossa mãe, porque está na Escritura: alegre-se, estéril, você que não dava à luz. Grite de alegria, você que não conheceu as dores do parto, porque os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos daquela que tem marido. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Ele utilizou a simbologia bem conhecida dos judeus da vida de Abraão para trazer novamente essa visão contrastante entre a liberdade cristã e a escravidão da lei. A liberdade cristã ele complementou. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Até é bom falar sobre escravidão, porque nós estamos aqui no mês de maio, né? 13 de maio, libertamos os escravos, né? Nós, de fato, talvez Jesus seja o grande libertador da escravidão do erro que a humanidade ainda sofre. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé. Porque em Jesus Cristo, o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? E assim Paulo foi e complementou essa carta, que é muito bela, e os outros versículos, vocês, por favor, quem tiver interesse, pode estudar essa epístola aos Gálatas. E aí vamos em sequência à epístola aos Romanos.
A Epístola aos Romanos aconteceu da seguinte maneira, né? Lembre-se que Paulo saiu de Éfeso por causa daquela revolta dos ourives, teve que fugir. Então, ele inicialmente, claro, muito desgastado, né? Vocês imaginem, você tem que fazer uma viagem quase sem planejamento naquela época. Ele foi de Éfeso para Troas, novamente, ele foi a Troas. É interessante porque ele procurou, de certa maneira, voltar a uma cidade que ele já estivera antes. Aliás, eu até comentei, né? Durante a segunda viagem missionária, ele recebeu a visita de um espírito em Troas, que lhe orientou para que ele fosse para a Europa. E em Troas, parece que nessa primeira passagem, na segunda carta, ele não deixou, não conseguiu desenvolver nenhuma comunidade. E parece que nesse momento, nessa terceira viagem, ele conseguiu desenvolver ali uma comunidade em Troas. Parece que ele estava devendo alguma coisa ao povo daquela cidade, né? De lá, ele pegou um barco e foi de volta, né, para a região da Macedônia, foi para Filipos, na Macedônia, já muito cansado, muito depauperado o apóstolo. E lá ele se encontrou com Lucas, que se encontrava em Filipos, e ficou até impressionado, né, das condições do apóstolo. E sabemos que Lucas era médico e procurou tratar de Paulo. Foi bastante importante esse encontro. E por quê? Na verdade, quando ele saiu de Éfeso, fugido, o grande objetivo dele era retornar a Corinto. Reparem, tinha aquelas confusões, ele enviara uma primeira carta, ele não sabia como estava a temperatura na comunidade de Corinto. E quando ele chega em Filipos, retorna Tito de Corinto e trazendo boas notícias para ele. Olha, Paulo, a comunidade recebeu bem na verdade, sua primeira carta, na essência e na realidade a segunda. Parece que a comunidade se equilibrou. E ele ficou tão feliz que ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, como comentamos no segundo momento, né? Como que preparando a sua chegada. Ele não queria chegar em Corinto enfrentando todas aquelas turbulências, né? Mas, como as notícias eram boas, ele escreveu uma carta, a segunda, que já comentamos, e depois se encaminhou para Corinto. E aí, quando chegou lá em Corinto, aquela cidade que já comentamos também, com as suas características especiais, ele encontrou uma comunidade pacificada. Então, isso foi um período até de refacimento para o apóstolo, né? Depois de tantas lutas. E aí, nessa tranquilidade, recebendo, evidentemente, visitas de emissários de todas as comunidades que ele fundara, ele começou a olhar para Roma, ter a sua visão para Roma. Ele gostaria de já ter ido a Roma, não, e voltou o seu olhar para essa cidade. Talvez até no seu inconsciente ele ficava imaginando o que acabaria se tornando Roma no futuro, com o Vaticano, né? Quase o centro do cristianismo, que a época de Paulo era o centro do paganismo, né? Era o Vaticano do paganismo, Roma, né? E depois ele mudou, foi o seu Vaticano o centro do cristianismo. Talvez Paulo tivesse essa percepção, até porque ele já realizara toda a semeadura na Ásia, na Turquia, já estava tudo semeado. Então, ele começou a ter seu olhar voltado para Roma. E foi nesse momento, então, que ele resolveu escrever uma carta para os romanos. Lembrando que Paulo não fundou nenhuma comunidade em Roma. Em Roma já haviam, na verdade, até por informações da carta aos romanos, existiam comunidades, como se fossem centros espíritas que, no início do espiritismo, era muito comum você ter um centro numa
casa, de uma família, né? Era comum isso. Você fazia reunião, é a casa na reunião na casa de fulano, do ciclano. Então existiam 7 comunidades em Roma nesse período, né? Já desenvolvidas, cidade quase 1 milhão de habitantes, e provavelmente o evangelho fora semeado lá, provavelmente por alguns participantes daquela festividade de Pentecostes. Isso é uma teoria que esses estudiosos colocam. E também sabemos que, por volta do ano 55, Pedro esteve em Roma. Então, ele não fundou nenhuma, Paulo não estava escrevendo para nenhuma comunidade que fora fundada por ele, mas sim por 7 comunidades. E ele entendia a importância de Roma, talvez olhando no seu inconsciente para o futuro, e ele escreveu essa carta, que é a sua carta mais longa, a mais importante, porque toda a teologia cristã está baseada na carta aos Romanos e o Evangelho de João. Essa é a teologia cristã, né? O Evangelho de João e a carta aos Romanos. Carta aos Romanos influenciou figuras bastante importantes, né? Como Santo Agostinho. Santo Agostinho foi convertido no ano 386. Ele estava em Milão. Ele já era cristão, mas ele estava precisando daquele empurrãozinho, que, aliás, é um empurrãozão, né? Porque ele iria, de certa maneira, se desligar de toda aquela sua vida. Ele era rétor do imperador romano. Aliás, eu falo que era o melhor emprego que alguém já teve foi Santo Agostinho, porque ele fazia os discursos do imperador romano. O imperador romano não fazia discurso, só fazia isso ou isso, né? Então, não, eu acho que ele só escreveu um discurso. Só escreveu um discurso. Mas tinha toda aquela mordomia, né, de ser rétor do imperador romano. Ele tinha auxiliares, uma casa confortável. Então, ele teria que se afastar de tudo isso. Então, não era só faltava um empurrãozinho. Ele sofreu, foi uma revolução interior para aceitar. Tanto que, quando ele se converteu, ele abandonou tudo e voltou para o norte da África romana, né? E ele diz as histórias que ele se encontrava num jardim, no ano 386, com as cartas de Paulo, porque, na verdade, quem influenciou muito a vida de Santo Agostinho foi o bispo Ambrósio, né, de Milão, que era um intelecto diferenciado. Na época de Santo Agostinho, estava muito em moda as ideias de Platão. Todo mundo queria se ligar às ideias, ou, vamos dizer assim, adotar as ideias de Platão, né? Tanto os pagãos como os cristãos. E Ambrósio, ele tinha essa visão que lhe fora dada por Platão. Então, e Santo Agostinho, que sempre via nos cristãos assim uma intelectualidade não muito rica, ele se surpreendeu com Ambrósio. Ele falou: realmente o cristianismo gera intelectualidades diferenciadas. E ele começou até a se interessar pelas cartas de Paulo, estava lendo. Aliás, Santo Agostinho até queria escrever sobre Paulo, mas acabou não tendo tempo para isso. E ele estava num jardim, com aquela dúvida se ele se converte ou não, então ele ouviu espiritualmente crianças. Aliás, Santo Agostinho tem uma ligação com as crianças interessante. Pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê. Era uma musiquinha cantada por crianças que falava: pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê. Aí ele pegou o Evangelho, abriu e foi logo para a carta aos Romanos, com a necessidade da criatura se revestir do Cristo. E aí, com aquela leitura, ele acabou se convertendo e, evidentemente, fazendo todo esse trabalho que hoje é reverenciado. A carta aos Romanos também teve uma influência enorme, enorme, né, em Martinho Lutero, no século XVI, bem sabemos, porque ela fala justamente
justificação pela fé, numa época em que você comercializava indulgências, então era um comércio total na igreja, né? E Lutero era da paróquia de Wittenberg, e influenciado pela Epístola aos Romanos, ele escreveu lá as suas 95 teses para gerar o debate, mas naquela época não tinha muito debate, né? Foi excomungado, foi excomungado direto e pronto. E também tem uma influência grande de uma pessoa, a Epístola aos Romanos tem uma influência grande de uma pessoa que foi, assim, para mim, um ser muito diferenciado, que foi John Wesley. John Wesley, ele fundou o metodismo, né? Era um grupo de estudantes, era ligado à igreja anglicana, mas eles, lá na Universidade de Oxford, eles se reuniam para fazer os seus cultos, mas eles eram bem metódicos, né? Tinha hora certa, né? Como nós, espíritas, também gostamos dessa disciplina, então eles acabaram sendo conhecidos como os metodistas, né? E John Wesley, ele também foi levado a desenvolver, sair da igreja anglicana após a leitura da Epístola aos Romanos. E é interessante esse homem dizem, né, que ele fez mais de 40 mil sermões. Nós hoje reverenciamos o Divaldo com toda justiça, né? Mas esse homem fez mais de 40 mil sermões, porque ele foi desencarnar também com idade bastante avançada. E naquela época não tinha nada. Não tinha nada, não tinha microfone, não tinha. E ele não tinha as estruturas da igreja anglicana para lhe dar suporte. Então, ele pregava muito nas fazendas, nos campos. Tem registros de palestras dele para 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. É impressionante esse homem. Sem estrutura, só na voz, na garganta, e ele viajou mais de uma quilometragem assim enorme, né? Enorme. Não sei, penso em torno aí de milhares de quilômetros também, fazendo as suas pregações, são quase 40 mil sermões realizados por John Wesley no século XVIII. Um século difícil, porque ele também pregava a caridade. Era aquela época da Revolução Industrial na Inglaterra, onde as pessoas trabalhavam 18 horas por dia. As crianças também trabalhavam, não tinha regulamentação nenhuma. Crianças que deviam estar estudando estavam trabalhando, morrendo de tuberculose. Enfim, foi um período bastante difícil, e esse homem conseguiu passar a mensagem do Evangelho e também ajudar as criaturas. Então, Paulo escreve para os Romanos essa carta, e ele, tentando trazer assim, uma visão inicial, ele faz uma análise da humanidade antes de Cristo. E ele coloca que todos estão em erro. E faz uma análise. Os pagãos, eles tinham a visão de Deus pelas leis naturais e estavam em erro. E também comenta sobre os judeus. Os judeus tinham conhecimento da lei e também estavam em erro. E quem veio trazer a mensagem da fé foi Jesus. Então, ele faz uma análise da humanidade antes de Cristo e uma análise depois de Cristo. Até porque ele era assim, ele também era um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Como cada um de nós também somos um antes de Cristo e depois de Cristo. Então, eu vou aproveitar aqui e ler só alguns versículos dessa carta. Como lhes falei, é a carta mais longa de Paulo. Então, o tema geral da carta: não me envergonhe do Evangelho, pois ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato,
No Evangelho, a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, porque, conforme está escrito na Escritura, o justo viverá pela fé. Justo, para mim, como ajustado, né? Eu gosto de ver sempre o justo como ajustado. Isso é uma visão do professor Pastorino, e aí, sendo visão dele, é a minha também. Eu sigo o nosso professor Pastorino, né? Então, como eu falei, ele faz uma análise da condição dos pagãos. Eu vou ler só aqui um pequeno trecho, né? A condição dos pagãos. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda iniquidade e injustiça dos homens. Esse termo hoje não é muito usado, né? A ira de Deus, né? Mas no Velho Testamento era um termo bastante utilizado. É como se a ira, para mim, é como se fosse a justiça divina, né? A justiça divina agindo, mas é a visão antiga, né? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens. Por isso que ele colocou que os pagãos também estavam em erro. Também, as leis naturais estão aí, a manifestação de Deus está aí. E foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e a sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência, nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou obscurecida. Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso, Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo, eles fazem o que não deveriam fazer. Estão cheios de todo tipo de injustiça. E, apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. Então, reparem, Paulo estava falando para o Vaticano do paganismo, na época, né? O cristianismo se tornaria o Vaticano, Roma, o Vaticano do cristianismo, a partir do ano 379. Né? Então, ele fala para os pagãos: olhem, vocês tinham a presença de Deus, que se revela na vida, e vocês estão em erro. E depois, ele também faz uma abordagem para outra corrente, que eram os judeus. A condição do povo judeu também não é melhor. Homem, você julga os outros, seja quem for, você não tem desculpa, pois se julga os outros e faz o mesmo que eles fazem, você está condenando a si próprio. Sabemos, porém, que Deus é justo quando condena os que praticam tais coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, pensa que escapará do julgamento de Deus? Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal. Primeiro o judeu, depois o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. E aí Paulo vai seguindo nessa batida, procurando colocar que, olha, antes de Cristo, todos estavam em erro, né? Todos. Com a visão do Cristo, você tem a oportunidade de começar a se justificar e também conseguir chegar aí à santificação. E Paulo fala eu selecionei aqui alguns versículos, né? Quando ele fala que todos são pecadores, né? Isso é bom a gente ter todos estão em erro, né? Então, nós, judeus, somos por acaso superiores?
de forma nenhuma, pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do erro, tanto os judeus como os gregos, como diz a Escritura. E aí cito uma escritura antiga: não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Há um sequer. Reparem, isso são palavras do Velho Testamento. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isto para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus, porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do erro. Repare, realmente sabemos que a primeira revelação é uma revelação da consciência do erro, né? Tanto que é tudo daquilo que não devemos fazer. A primeira revelação mosaica em síntese, é o seguinte: não façam isso. Depois, com a vinda de Jesus, ele nos explicou o seguinte: continuem não fazendo isso, mas façam isso. É aquilo que devemos fazer. E dizem que a terceira revelação nos explica por que devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vou ler mais 2 versículos aqui dessa carta, que é muito longa, mas eu estou procurando trazer a síntese, né? A justiça pela fé. Vamos de novo falar um pouco sobre aquilo que é tão caro para os protestantes, né? Agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Realmente, a lei e os profetas preveram a chegada de Jesus, né? É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo para todos aqueles que acreditam. E não há distinção. Todos pecaram. Todos estavam em erro. Ele já tinha comentado, né? Tanto judeus quanto pagãos. E estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. Deus o destinou a ser vítima que, mediante o seu próprio sangue, nos concede o perdão, contanto que nós acreditemos. Essa é a tese da salvação protestante, né? É o sangue de... Nós não precisamos sofrer para ser salvos, porque quem sofreu foi Jesus, pelo seu sangue. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Apenas, essa é a visão protestante, tá, gente? É ter a fé em Jesus. No momento que eu tenho fé em Jesus, eu sou salvo. Porque todo sangue, todo esforço, todo sacrifício já foi realizado pelo Mestre. É uma interpretação protestante, mas não é bem a que nós entendemos, né? Deus destinou a ser vítima, sim. Sabíamos que não teríamos o cristianismo sem a crucificação de Jesus. Não teríamos o cristianismo não fosse o próprio sangue do Mestre vertido, com certeza. E, realmente, no momento que nós começamos a acreditar, começamos a trabalhar no Senhor, nas suas orientações, nós vamos realmente conseguindo o perdão interior nosso, da nossa própria consciência, né? Assim, Deus manifestou sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Eram os tempos da paciência de Deus. Interessante que esse antes do Cristo, né, todo aquele momento, Paulo fala que era o tempo da paciência de Deus. Deus estava paciente. Mas no tempo presente, ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Eu queria... vamos ver. Eu acho que é somente... Vou só ler mais aqui um versículo. Só a fé nos torna justos. Voltando a
essa ênfase de Paulo que foi, de certa maneira, interpretada. Tudo é interpretação, né, gente? O evangelho é segundo o espiritismo, né? Interpretado segundo o espiritismo. O nosso evangelho, como entendemos, é diferente do evangelho. É o mesmo evangelho, mas interpretado pelos católicos, interpretado pelos protestantes, né? Tudo é interpretação, né? Só a fé nos torna justos, pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé. Claro, você vai se tornar ajustado ao Pai nesse caminho de santificação pela fé, pela confiança. Senão não há relacionamento, né? Independente da observância da lei judaica, aquelas mais de 600 prescrições. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, ele é Deus também para os pagãos. De fato, há um só Deus que justifica pela fé todos os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé anulamos a lei? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Eu gostaria só de, ao final, ainda comentar alguma coisa que Paulo fala mais à frente sobre a graça divina, que também influenciou Calvino, e fala também sobre a predestinação. Ora, a predestinação está baseada no conhecimento de Deus, nos seus atributos. Deus é onisciente, onipresente, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Então, ele sabe até já antes os nossos caminhos, já a onisciência de Deus. Mas, a partir daí, se estabelece aquela ideia de que estariam criaturas destinadas, como Calvino, né, que levou isso ao extremo, né, a um extremo da predestinação, isto é, você teria pessoas predestinadas a se salvar, né? Aliás, é um problema isso, porque muitos religiosos, né, imagina aqueles que iam para os conventos, ficavam naquele ascetismo, né? Mas se eu não estou predestinado a me salvar, por que eu estou aqui nesse convento? Né? Era bom eu saber antes se eu estou predestinado ou não. A predestinação, que depois foi totalmente intensificada por Calvino, uma visão realmente, na nossa visão, bem distorcida, né? Realmente reflete essa onisciência de Deus. Como Paulo foi chamado antes. Deus já sabia que ele iria conseguir realizar, porque é o atributo do Pai, né? E vem a questão da graça, né? Que a graça imerecida, que não seria graça. Aliás, graça é uma palavra muito bonita, né? Qual é a sua graça, né? Eu acho uma palavra muito bonita. É muito importante, tanto no protestantismo como também no catolicismo, a palavra graça. Na doutrina espírita, não, ela não tem muito isso como teologia, embora o nosso Emmanuel afirme que nós estamos sob o regime da graça. A vida que Deus nos concedeu é uma graça. Eu tenho a graça de viver. Mereci isso? Não, estou vivendo. É a graça divina. A prece é uma graça. Quanta graça, que é um favor imerecido, né, nós recebemos de Deus. Então, eu gosto, eu acho muito bonito. Claro que não com aquela visão da teologia, né, que você recebe uma graça imerecida e aí você vai ser salvo. Não, mas como função principal de Deus, da sua misericórdia, né, da graça divina. Eu acho muito bonita a palavra. Acho que nós devíamos falar mais sobre graça. Claro que aí muitas pessoas levam a essas consequências teológicas que eu acho que não serem utilizadas pelos protestantes, mas para nós não está longe disso. Mas a graça divina está aí. Nós vivemos, o ar é uma graça de Deus, a vida é uma graça que nós recebemos, né? Gratuitamente, né? E às vezes até imerecidamente. Essa é a verdade, é a graça imerecida. Então, eram essas reflexões que nós queríamos trazer para vocês hoje, colocando que essa carta é realmente muito importante. Eu procurei aqui sintetizar ao máximo as suas principais
seus principais apontamentos. Essa carta, junto à Epístola aos Gálatas, representam a base da teologia cristã para muitos, não tanto para a doutrina espírita, não tanto para a doutrina espírita, mas principalmente para a maioria do cristianismo, que são os protestantes católicos. Mas tem uma pequena minoria que não consideramos essa carta como realmente um símbolo de conhecimento, de orientações de Paulo, mas não damos a importância teológica que é dada a ela por outras vertentes religiosas do cristianismo. Então, eram essas reflexões, espero que tenha sensibilizado alguns para que possam ler com mais calma sobre essa epístola, aliás, considerando que também não falta literatura a respeito dessa carta, né? É um mar sobre ela, né? Então é isso. Muita paz aí a todos. Eu acho que você, Nádia, você está sem som. Guilherme Kremer, nós estamos muito agradecidos, o ICEB está muito agradecido pela sua palestra, que sempre nos traz um acréscimo, um enriquecimento, uma coloração, não só de cultura, mas de sensibilidade e de familiaridade com Paulo e com as cartas de Paulo, que são, na verdade, São Paulo, né? As cartas são o Paulo, né? Então, essa sua familiaridade nos encanta e nos enriquece, nós somos muito agradecidos. A propósito da sua reflexão sobre graça, eu devo confessar, isso está gravado só aqui no ICEB nas preces, quando eu digo sobre a graça de nosso Pai, com a graça de Deus, eu uso muito a palavra graça, principalmente nas preces, porque acho que é mesmo. É mesmo, né? Uma graça de Deus nós termos recebido e estarmos recebendo tantas coisas maravilhosas das quais nós sequer nos damos conta. Sequer nos damos conta. Não, muito não damos conta, né? Achamos que tudo é muito gratuito, que nós merecemos tudo. O ar, tá. Vamos estragar o ar, né? Ele é nosso, ele é nosso. A água, vamos estragar a água, porque ela é nossa. Essa ideia, nessa visão patrimonialista, do nosso ponto de vista, do que é exclusivamente de Deus e da criação de Deus, é digamos assim, um dos nossos tobogãs morais, né? Você tem toda a razão. Aquela ideia de tobogã moral é uma coisa... Tobogã é interessante, né? Eu digo tobogã moral porque nós vivemos à custa de tobogãs morais. Estamos nos livrando dele, mas não é muito fácil, né? Nós sabemos. Nós temos aqui participação do Paulo de Felipe. Ele diz, prezado Guilherme Kremer, na sua visão, como Paulo planejava suas viagens de divulgação da mensagem do Cristo? Sabemos que os meios de comunicações eram precários e, afinal, havia um mundo a ser atendido. Como selecionava os locais a serem visitados? Por inspiração ou ao acaso? Companheiro, eu tenho a impressão que era por inspiração, porque o contato de Paulo com Jesus, nós não temos assim muita informação, mas devia ser muito constante. Tanto que nessa carta aos Gálatas, ele fala que recebeu o evangelho do próprio Jesus. Então, era a orientação espiritual, como também Estevão foi designado para ser o grande auxiliar de Paulo. Então, Paulo, na verdade, acabou sendo um grande instrumento, né, da espiritualidade, levando o apóstolo para os locais que eram mais necessários, né? Porque nós não sabemos muito, não conhecemos muito desse planejamento espiritual, né? Mas certamente esse planejamento aconteceu
claro que aí que também não vamos desconsiderar a própria intelectualidade e posicionamento de Paulo. Ele recebia essa orientação, mas ele também tinha todo esse conhecimento, até um conhecimento oriundo, estratégico, sabia qual era o ponto terrível que assaltava as comunidades cristãs e pelos quais ele tinha que combater. Foi aquilo que nós comentamos, né? Não fazia do evangelho ou do cristianismo mais uma seita ou um partido religioso. Então, ele tinha bem essa consciência e, através do seu esforço, evidentemente orientado pelo alto, pelo mais alto, ele conseguiu fazer esse desenvolvimento, né? Aliás, existe aí uma dica para nós, né? Quando o Espírito se apresentou a ele em Troade, e disse para ele ir para a Macedônia, não é isso? Isso. Então, isso aí é uma marca que nos indica que o alto o estava dirigindo, encaminhando, sugerindo os passos subsequentes. Muito bem lembrado, Nádia. Realmente, esse acontecimento marca bem essa relação, né? É porque ele estava na segunda viagem, como eu comentei, e aí foi a Troade, né? E recebeu essa orientação direta: vá para a Europa, e aí, ou para a Macedônia. E aí ele foi. Realmente bem lembrado, obrigado. Acho que é isso, você que nos traz as informações, a gente só usa um pouquinho. É isso aí. Externaliza aí essa orientação direta, né, do Paulo. E como eu falo, né, na carta, eu fui programado, toda essa programação já estava feita, escrita por ele, né? Então, mostra toda essa programação espiritual já adredemente realizada, evidentemente, nas suas linhas gerais, né? Porque também temos a nossa interferência no nosso próprio livre-arbítrio, no mergulho da matéria. Pode haver alguns ajustes, certamente devem acontecer, né? Até algum momento ele pode ter ido para algum lugar que não era bem exatamente aquele momento, mas era o que inspirava Paulo ali na sua percepção, e ele foi, né? Mas certamente ele foi muito bem guiado, né? Como você mencionou. E você veja também o grau de lucidez do espírito, né? Desde o plano espiritual, eu já estava sendo o vaso escolhido. É engraçado que isso acontece nesse momento, porque antes, talvez ele também se considerasse um vaso escolhido, mas para o judaísmo. Não sabemos isso, né? Mas também para ele era Deus, né? Era Deus. Talvez ele, também concordo com você, acho que naquela fase antes de Cristo, né? Depois do Cristo. Ele também talvez sim entendesse que ele tivesse sido escolhido para aquele trabalho que ele estava sendo, né? Que era, aliás, um trabalho ruim para ele, né? Porque o Sinédrio, né? Sendo um perseguidor. Ele podia ter sido um doutor da lei normal, como Gamaliel, mas ele foi um perseguidor, né? E isso realmente contribuiu, acho que até contribuiu um pouco para as dificuldades que ele teve que enfrentar, porque, na verdade, ele mandou lapidar a Estevão, né? Então, ele criou ali alguns compromissos espirituais para ele também, né? Com certeza. O que é um exemplo bom, Guilherme, não sei se você concorda, para o fato de que nós nos encontramos com as consequências do que nós fazemos. Isso mesmo. Então, isso aí é um exemplo, no meu entendimento modesto, cabal, de que, porque aí é na mesma encarnação que ele encontra. Né? Então, aliás, é um esplendor essa encarnação, de vários pontos de vista, com ensinamentos para nós e com, segundo entendemos,
como a lei opera É, na nossa trajetória, né? Esse é um dos casos, acho, no meu entendimento. Porque ele poderia ter sido um doutor da lei como Gamaliel, que era uma pessoa de Exatamente. entendimento, um espírito superior, né? Assim, nesse tranquilo. Não, ele quis ser perseguidor. Impetuoso, né? Impetuoso. Não só pela juventude, mas era É, um espírito, né? é, é. E Valente. Jesus interrompeu o intento de ir até Damasco, né? E ele certamente iria cometer alguma. Ele estava na vibe. Estava na vibe, ele interrompeu a vibe ali, né? Aquelas escamas, né, que eu acho, né? Paulo estava Deslumbrante. enseguecido, ele estava cego. E ali as escamas que caem é o simbolismo de que começou a ter a visão, porque ele estava tanto que ele ia Ele estava enseguecido mesmo. estava enseguecido. É. Por uma série de razões, mas estava, né? E certamente criaria mais compromissos para ele, né? E tome karma, né? E tome carro. Tome karma. Vamos ver aqui a segunda pergunta do Paulo. Em tempos onde havia os conceitos de ira de Deus, e também importantes como verdades, eram as palavras do Velho Testamento, como Paulo esperava o acolhimento de sua missão? Isso tudo é uma pergunta, acho que a gente tem que reler. Eu gosto do espanhol porque eles já sinalizam antes qual é a pergunta ou a exclamação. Então, em tempos onde havia os conceitos de ira de Deus, e também importantes como verdades, eram as palavras do Velho Testamento, como Paulo esperava o acolhimento de sua missão? É interessante porque Paulo falou tudo que foi escrito, né? Quer dizer, trazendo valor para o Velho Testamento. É interessante que essa palavra ira, eu acho que se coaduna muito com uma outra que também não tiraram do mapa, né? Mas era quase como um dom do Espírito, que é o temor. Encontramos muito essa palavra temor no Velho Testamento, como também no Novo, né? O temor é como se fosse um dos dons do Espírito, né? Que foram trazidos no Velho Testamento. Você ter temor. Para mim, temor é respeito, né? E ira é a reação de Deus às nossas inconsequências, né? Que são muito, muito grandes, né? Eu acho até atualmente que falta um pouco, sabe? As pessoas não têm temor, sabe? Eu acho que, claro, que o Deus de amor é bom para depois que você fez, né? Depois que você fez, que você está na lama, está, né? Tá no desespero, aí vem o Deus de amor, né? Mas antes de você fazer, alguém assassinar brutalmente alguém, eu acho que essa criatura tinha que ter um pouco de temor, simbolicamente, tá, gente? Eu acho que falta um pouco, isso foi até muito esquecido, porque antes era uma humanidade muito bruta, né? Então, era importante essas palavras, né? Numa brutalidade grande, como Paulo falou, né? Do paganismo, não sei o quê. É bom você, no seio dessa humanidade, você colocar essas ideias de temor e de ira. Mas hoje eu acho que talvez falte um pouco. Você não pode desconsiderar totalmente. Espera aí, eu vou me comprometer com a lei de Deus, né? Eu vou fazer isso, vou me comprometer, né? Emmanuel fala, se alguém soubesse o que vai passar, por exemplo, se alguém está matando outra pessoa, se soubesse o que ela vai ter que pagar, ela ia pedir a Deus para não ter essa mão para matar alguém. Ele ia pedir a Deus para não ter a mão. Então, eu acho que falta um pouco, sabe? Eu acho que, tudo bem, o Deus de amor é ressaltado e tem que ser, mas também não pode ser esquecido um pouco dos compromissos que você faz. Então, você vê criaturas aí que fazem, assim, como a banalidade do mal, né? Fazem isso como se não tivesse limite, né?
pessoas que parecem doentes, que não têm nem esse senso de culpa, né? Que a culpa é civilizatória, né? Se você acha que não, eu não sinto culpa, então eu faço qualquer coisa, né? Então, acho que tem um pouco disso. E acho que, às vezes, é bom a gente se lembrar, não ficar destacando, claro, mas, olha, tem a ira de Deus, tem a reação das leis divinas, né? Você está sob leis divinas. Leis Exatamente. divinas. Que na antiguidade era conhecido como a ira de Deus. E o temor, né? O temor é respeito. Para mim, temor aí que eles ensinavam é respeito a Deus. Será que alguém tem. Está faltando temor, está faltando respeito a Deus. As pessoas fazem o que querem. Você vê aí, eu estava comentando, eu vi um noticiário das 6 horas na televisão, é só, parece o policial, né? Cadê o temor dessas pessoas que fazem agressões, as mais perversas? É Acho o que falta final um dos pouco. tempos, né, Guilherme? É, É o é final isso. dos tempos, né? Mas É. você veja, é, essa sua reflexão sobre os assassinatos, eu lembro que a prece do Geraldo de Aquino, que a Rádio Rio de Janeiro usa o tempo todo, e você tem uma relação também com a Rádio Rio de Janeiro, eu Aham, também tenho, aham, bem forte, né? O Geraldo de Aquino, na prece que nós continuamos a usar, principalmente às 18 horas, ele pede que seja sustada a mão do assassino, porque ele não é, sabe. O Geraldo de Aquino diz isso, né? E é uma coisa bastante forte para nós, né? Isso também nos reporta esse linguagem freudiana diria a autorreferência do homem, né? Nós aham, diríamos 913, que é o egoísmo, eu sou eu e o resto é o resto, mas isso também tem atualmente esse estudo aprofundado, que, aliás, nós também agradecemos aqui ao Vilmar Alves Pereira, nosso companheiro lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, está fazendo para nós um estudo muito aprofundado, interessante, sobre o antropoceno, que é uhum, exatamente esse momento em que o homem se acha à medida de todas as coisas, não, ou seja, não há medida, né, para ele, né? Então, até recomendo aqui às pessoas que não, os companheiros que não têm podido estar aqui conosco neste horário, porque o Vilmar usa este horário também, mas podem ir lá ao portal ICEB para uhum. ouvir o antropoceno e a cosmocena, tudo que ele estuda, ele tem livros, inclusive, sobre isso, está aqui nos ajudando a estudar e aprofundar isso. Então, você já encerrou, mas eu queria te perguntar o seguinte: o papel do Tiago lá na Aham, Casa do Caminho me parece uma coisa muito importante. Ele era antipatizado, porque ele tinha relações, né, é, com os outros, né? E aí eu acho que a relação que o Tiago tinha com o outro mundo, digamos assim, né? uhum. É uma relação que, de uma certa forma, em algumas ocasiões, protegeu a Casa do Caminho. Você concorda com isso? Não, com certeza. Acho que até Paulo teve essa percepção, segundo Emmanuel, né, no final, né? Ele teve essa percepção que Paulo, você vê que Paulo chamou a atenção de Pedro, né? Puxou a orelha de Pedro, Puxava a orelha. puxava a Mas orelha. Então, é, ele puxou, deve ter puxado a orelha de Tiago, né? Mas depois ele refletiu. Realmente, esse homem ele conseguiu, de certa maneira, né, sobreviver com a igreja ali, é, enfrentando as dificuldades maiores. Sabe o que é você estar em Jerusalém com a Casa do Caminho? E mais, imagina a pressão que ele recebia por causa de Paulo. Peraí, olha bem, você está aqui, nós nos entendemos, né? Mas tem um tal de Paulo que está indo aí por toda essa diáspora, entrando nas sinagogas e arrebatando as pessoas. Controle essa pessoa, por favor.
Imagina as pressões que ele recebia por causa de Paulo também, né? Você sabe qual é a visão que eu tenho da figura do Tiago? É assim, era branco de um lado, a percepção, né? Branco na casa do caminho, negro lá fora. Isso. E o Tiago de cinza. Ah, estou entendendo. Ficava ali de É, é, cinza. é, Eu não sei nada de futebol, mas parece que fazia meio de campo. é isso aí. Né? E, Acho muito interessante. e você precisa ter uma habilidade para fazer isso, Sim, tem né? que ter muito jogo de cintura. Tem que ter muito jogo de cintura, porque senão ia destruir aquela. Não ia ter. Em Certamente. Jerusalém não ia ter nada, com Mas certeza. ele era uma espécie de anteparo, né? É isso aí, é isso aí. Anteparo, né? Anteparo, proteção. Quem diria, hein? O Tiago anteparo. Muito bem. Você sabe. Fazia as concessões. Você tem noção, eu não sei se eu li isso, mas você pode me esclarecer. O Paulo andou, porque você lembrou muito bem. Hoje vamos de avião, mas o Paulo ia a pé. Isso. De barco, quando era o caso. Ele andou 22 mil quilômetros? Eu acho que sim, porque tem as informações. Só na Galáxia, que era aquela região ali da Turquia, né? Nas 3 viagens ele passou por essa região, né? Você vê como a Turquia, né? Eu não conheço a Turquia, mas imagino que tem influência de lá de Paulo enorme, né? Aliás, muita gente vai à Turquia para ver esses recantos aí que Paulo viveu. Só nessas. Eu fui, eu vi onde Paulo discursou, tudo. Poxa, que bom, né? Uma emoção total. Nessas 3 viagens, mais ou menos, foram quase 4 mil quilômetros, quase 5 mil quilômetros, mas só nessa região. Só nessa região. Agora, depois, quando ele foi para a Europa, também tem a viagem, a 4ª viagem que ele fez, mas é a viagem da prisão. Dizem que ele esteve na Espanha, mas não. Emmanuel fala que ele esteve na Espanha, mas não tem poucas referências, né? Deve ter sido rápido. Então, realmente, ele andou, é uma quilometragem bastante grande. Bastante. Eu acho que ele tentava evitar era ir de barco, né? O barco era complicado naquela época, né? Eu quero só lembrar aqui, porque o Guilherme não menciona isso, mas é digno de nota. Essa história de amor ao Paulo, esse estudo com Paulo e das cartas, está no DNA dos Kremer. Tá. Pai, o admirável Rui Kremer, pai do Guilherme e do Heraldo, ele tem um livro primoroso, definitivo, precioso sobre Paulo, com aquela capa deslumbrante que ele próprio concebeu, né? É isso mesmo. Então, que nós aconselhamos a todos. O Guilherme não menciona isso, até porque o pai dele é grande, né? Ele tem essa modéstia, mas eu estou dizendo isso para fazer justiça. Obrigado. E ele está fazendo justiça ao DNA dele. Obrigado. Imagina. Então, eu também marquei aqui a vidência do Paulo. O Paulo tinha que tipos de mediunidade? Olha, pelo que eu acho que ele tinha evidência, audiência. E quando ele esteve até centrando naquilo que nós comentamos hoje, quando ele esteve em Éfeso, né? Forças espirituais bastante fortes o envolveram. Ele começou a fazer mediunidade cura, né? E realmente acabou sendo uma referência. Por isso é que a sua palavra acabou tendo um testemunho forte e as pessoas deixaram de comprar as quinquilharias lá do Artemisium, né? Por causa muito dessa influência espiritual, da sua mediunidade, principalmente mediunidade cura. Né? Eu acho... Não, pode falar. Desculpa. Que eu acho que a palavra dele tinha uma tal força, não é? Uma vibração, que aquilo devia ser psicofonia. Com certeza.
também concordo. Eu acho que ele tinha tudo. Psicografia, psicofonia, Canais abertos, né? canais abertos. É um grande, Era um vaso escolhido mesmo. grande. Agora, você não sabia dessa história de colocar o livrinho na testa. Você pode dar uma informaçãozinha sobre isso? É o filactério. É um hábito, né? Era um hábito, você colocava os livros, as leis, né? Um livrinho e amarrava na testa, né? Como se você tivesse sempre com aquele livro na sua direcionando o seu psiquismo, né? Mas sabemos que aquilo é mais uma coisa exterior, né? Como nós sabemos que no judaísmo foi talvez um dos grandes problemas que tiveram, esses grandes número de prescrições da lei, né? Mais de 600, isso leva a você procurar cumprir essas coisas exteriores, e quando você foca no exterior, você começa a criar a cultura do farisaísmo, né? Você quer mostrar uma coisa para fora quando dentro você está com um teor, um entendimento diferente, né? Estão caiados, né? Como disse Jesus, né? Sepulcros caiados, né? Caiados, então, né? É um risco do formalismo, que é complicado, né? Do formalismo, dos rituais, né? O ritual parece que acaba sendo objetivo, e aí você fica tranquilo, fiz meu ritual, jejuei, né? Segundas e quintas-feiras jejuava, mas sabemos que não é por aí. Isso cria o caldo do farisaísmo. Né? Verdade. E o medo dos circuncidados, por que havia esse medo? É porque sabemos que a circuncisão era a marca da aliança com uma marca da fé que foi trazida. Agora me esqueci o nome o primeiro patriarca judeu. Me ajuda aqui. O primeiro foi, deixa eu ver, tem até aqui. Eu não tenho, tem que botar o livrinho na testa. Peraí. Tem que botar o livrinho na testa, né? Ai, meu Deus. Paulo. Vamos em frente. Abraão, desculpa, Abraão, meu Deus. E falamos, você falou sobre ele. Abraão, pois é. Era a marca trazida para Abraão, então é como se fosse a mesma coisa de você usar o livrinho, você ter aquela marca, né? E na época era muito forte, era uma tradição, e queriam que todos do cristianismo tinham que ser circuncidados. É aquele negócio, você se tornar judeu antes de se tornar cristão, né? E aí Paulo falou, você ser circuncidado ou não interessa, mas ele falava que ele tinha as marcas do Cristo, né? Nós temos que ter as marcas do Cristo. Aliás, nós temos uma obra em 2 volumes sobre isso, marcas do Cristo, do nosso querido Hermínio Miranda. E, por exemplo, temos que Jesus saiu todo marcado, né? Marca aqui da coroa de espinho, nas costas, essas são as marcas do sacrifício, né? Não a da circuncisão, né? Que não tem valor algum. Tanto que essa questão da circuncisão criou uma polêmica, diria até mais do que polêmica, um conflito lá na Casa do Caminho, né? Houve. Tanto que Tito, até ele estava lendo aqui, quando eles foram naquela reunião que aconteceu, né? O primeiro concílio em Jerusalém, considerado, né? No ano 49, Tito acabou sendo circuncidado. Mesmo não foi. Força, né? Por isso o Paulo ficou ressentido com isso, mas ele anuiu para tentar apaziguar e chegarem aí ao que ele queria, né? A liberdade para que ele fosse pregar o evangelho. Naquela hora ele foi um pouquinho cinza, né? Ele foi um pouquinho Tiago, né? Foi. Ele foi Tiago ali. Sempre por grandes causas, né? Tanto ele quanto o Tiago. Eu vou perder aqui, mas vou ganhar ali, né? Essa exatamente. A tese, né? O Paulo quer fazer uma observação, Paulo? Sobre esse assunto que eu estou ouvindo,
me parece o seguinte: bom, a circuncisão era para a pessoa se mostrar como judeu, no caso, né? Era uma imposição dos judeus para os homens. Mas aí, nos tempos de hoje, que a gente fala em igualdade, e as mulheres? Quer dizer, ninguém tocava nisso, como que elas poderiam se revelar judias, porque eram casadas com judeus? Quer dizer, a gente botando, contextualizando para os dias de hoje, será que a gente pode dizer que eles eram tremendamente machistas na visão atual, porque só se falava de homem, do sexo masculino? Será que eu estou errado nessa visão? Gostaria que vocês me esclarecessem. Obrigado. Obrigada, Paulo. Pelo que me toca nesta encarnação. Eu acho que o Paulo mencionou bem, é algo sem sentido, e é a tradição que permanece. Você vê um culto religioso na sinagoga, está lá os homens, né? Tudo é centrado neles, e as mulheres ficam, né, num segundo andar, apenas observando, né? Era muito patriarcal a sociedade judaica. E continua ainda. Claro que você tem movimentos lá em Israel contra isso, né? Com certeza, né? Eu acho que são mais os ortodoxos que ainda mantêm essas tradições tão antigas, né? É uma tradição exterior de 3.000 anos, ou 3.000 anos atrás, que continua ainda hoje. Quer dizer, se para Paulo já não servia para nada, imagina hoje, né, Paulo? Imagina hoje. Imagina hoje. Né? Quando você citou, você é judeu, mas come com pagãos, existe aí, claro, tudo é cifrado no Evangelho, né? A linguagem do Evangelho é toda cifrada, né? Aqui, isso alimentar-se dos pagãos, o perigo estava na inalação, digamos assim, na introjecção de padrões vibratórios mentais ou mento-espirituais que vinham dos pagãos, do ponto de vista do alimento espiritual. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O paganismo, né? Paulo foi bem duro, que ele fala que ele estava em erro, embora tivesse toda a lei natural à sua volta, né? O que eu acho muito interessante, que num outro comentário na carta, ele afirma o seguinte: quando você começa a adorar estátuas de homens, né? Ou, como ele falou, até de animais, de répteis, você tira de si a noção do divino, né? Claro. Você tira a noção do divino, porque você está adorando uma estátua de um homem. Isso foi o grande problema do paganismo. E aí cria, evidentemente, toda essa questão esse modelo mental, né, que você é alimentado por esse modelo mental. Tá sem voz. Tá. Tá. Eu estava pedindo desculpas porque eu estou muito resfriada. Tudo bem. Tá. Então, pronto. Então, já estamos aqui, pelo menos eu fiz umas anotações aqui, já estou muito satisfeita. Tá bom. Paulo também, né? Eu imagino. Então, já que estamos falando de Jesus, eu sempre digo isso, vamos armar as nossas tendas? Vamos armar as nossas tendas. Estamos no ICEB, podemos trocar essas ideias, ter o diálogo com os companheiros, eventualmente, às vezes, até usar de diferentes áreas do conhecimento, e a gente faz esse tridiálogo, tetrálogo, e a gente vai lá. Né? Então, é muito bom. Então, Guilherme Kremer, muito obrigado, está o ICEB, diante mais esta colaboração valiosa que você nos traz no entendimento, nas lembranças, nas memórias, nas interpretações seguras que você nos traz
sobre o grande apóstolo dos gentios, esse gigante da mensagem do Cristo, na divulgação do Cristo, e traz isso tudo com essa leveza, com essa sinceridade, com essa disponibilidade, com essa profundidade com que você nos traz isso. Muito obrigada, está aqui toda a equipe do ICEB, e muito obrigado está o ICEB inteiro, inclusive do plano espiritual. Nossos mentores queridos certamente também estão agradecidos por essas suas valiosas colaborações. Eu que agradeço, Nádia, a oportunidade, né? É a graça recebida. É a graça. É merecida, mas é graça. É a graça. Mestre querido, Jesus amado, quanto te somos gratos, coração amigo, por todas essas bênçãos com que tens pavimentado nossos caminhos ao longo dos tempos. No tempo presente, nesta hora, em que sentimos a presença augusta de vibrações superiores do teu coração, de Maria, dos nossos anjos da guarda e dos nossos mentores queridos. Nós te agradecemos por tudo, Mestre, pela paz, pela harmonia que nós tivemos e com que vivemos mais este encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, querido ICEB. Graças te damos, Mestre, por nos ter abençoado com mais esta bênção, mais esta graça na manhã de hoje, e rogamos também que continues a verter essas bênçãos por sobre o nosso querido irmão Guilherme Kremer. Que a tua paz, Mestre, a tua luz estejam bafejando a nossa mente e o nosso coração sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja.